Fala galera, mais uma questão do concurso da PM de 2014. Antes de começar a resolvê-la, eu vou deduzir a fórmula para achar o x do vértice da parábola. Primeiramente, nós temos que a equação geral de uma parábola de segundo grau tem essa forma e quando nós queremos encontrar as raízes dessa parábola, nós igualamos a zero. E para encontrar o x dessa equação, nós conhecemos a fórmula de Bhaskara, que ela é dada por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, eu tenho que uma raiz vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a e a outra raiz vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Para a gente achar o x do vértice, é só fazer a média das raízes. Então, somando essa raiz com essa raiz e dividindo por 2, nós vamos obter que o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Então, se a gente quiser encontrar o x do vértice, basta a gente calcular utilizando essa fórmula aqui. Daí, ou você decora essa fórmula, ou você deduz como a gente deduziu, porque você já tem que saber mesmo qual que é a fórmula de Bhaskara. Então, basta pegar as duas raízes, somar as duas e dividir por 2, que vai dar a fórmula do x do vértice. Então, vamos deixar essa fórmula aqui no lado para a gente poder usá-la mais tarde. Então, vamos para a questão. A questão diz o seguinte: um círculo com centro na origem do plano cartesiano é tangente à reta de equação y igual a 2x mais 2. Qual é o raio desse círculo? Então, para a gente encontrar essa reta no plano cartesiano, basta a gente achar dois pontos dessa reta. Se a gente colocar x no lugar do zero aqui, vai dar y igual a 2. Então, um ponto dessa reta é o ponto 0,2. E se nós colocarmos y agora como sendo zero, nós vamos encontrar x igual a menos 1. Então, menos 1 e 0 também é o ponto dessa reta. Eu fiz aqui mais ou menos a reta, que passa pelo ponto menos 1, 0, e pelo ponto 0,2. E eu fiz uma circunferência centrada na origem, de tal modo que essa reta ela é tangente à circunferência. Então, nós temos aqui, mais ou menos aqui, o ponto de interseção dessa reta com essa circunferência. Então, considere o raio da circunferência como sendo R. Notem que, essa é a parte mais difícil do exercício agora, essa observação que eu vou fazer. Notem que o raio dessa minha circunferência é a menor distância do centro do meu plano cartesiano com essa reta aqui, y igual a 2x mais 2. Por quê? Porque se o raio não fosse a menor distância, essa circunferência teria que encostar em dois pontos dessa reta. Essa é a justificativa. Depois vocês parem e reflitam nisso. Então, continuando, nós queremos encontrar, então, qual que é essa medida R aqui. Para fazer isso, considere esse triângulo retângulo, onde esse cateto aqui, que eu acabei de fazer em verde, é uma reta vertical que liga o ponto de interseção da circunferência com a reta com o meu eixo das abscissas, o meu eixo x. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Vamos chamar esse ponto aqui de x e esse ponto aqui de y. Logo, o meu ponto de interseção da reta com a circunferência é o ponto xy. Então, para a gente calcular o nosso raio, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, que r ao quadrado, é igual à soma dos meus catetos ao quadrado, ou seja, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas notem que o meu ponto xy, ele pertence a essa reta aqui. Ou seja, ele satisfaz essa equação. Y igual a 2x mais 2. Então, eu posso trocar o meu y por 2x mais 2. Fazendo isso, nós temos x quadrado mais 2x mais 2 ao quadrado, que é igual a x quadrado mais o quadrado do primeiro, que é 4x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais 8x, mais o quadrado do segundo, mais 4. Ou seja, nós temos 5x quadrado mais 8x mais 4. Logo, o nosso raio está dado por uma função de x, e essa função de x é uma parábola. Essa parábola é uma parábola com concavidade voltada para cima, já que o nosso a aqui é 5, então essa parábola possui um ponto de mínimo. E lembre que o nosso raio é a menor distância da origem do nosso plano cartesiano com essa reta aqui. Então, a medida do nosso raio vai ser a medida do y do nosso vértice. Então, agora basta a gente calcular o x do vértice, já que nós temos a fórmula aqui, e depois calcular o y do vértice, que vai ser o nosso raio ao quadrado.
Então nós temos aqui que o A é igual a 5, o B é 8 e o C é 4. Calculando o x do vértice, nós vamos ter que o x do vértice vai ser menos 8 sobre 2 vezes A, que no caso é 2 vezes 5, que é 10. Isso aqui é o mesmo que menos 4 sobre 5, simplificando. Então agora basta a gente colocar esse menos 4 sobre 5 nessa equação aqui. Logo nós vamos ter que r ao quadrado vai ser igual a 5 vezes menos 4 sobre 5 ao quadrado, mais 8 vezes menos 4 sobre 5, mais 4. Fazendo essa conta aqui, vai dar 4 sobre 5. Ou seja, então meu r, passando a raiz em ambos os lados dessa equação, vai ser raiz de 4 sobre 5. Como raiz de 4 é 2, vai ficar 2 sobre raiz de 5. Agora, se a gente olhar as respostas aqui, nós não vamos encontrar esse número aqui, porque nenhum dos denominadores das respostas estão com raízes quadradas. Então, vamos eliminar essa raiz quadrada aqui do denominador. Como que a gente faz isso? Nós vamos multiplicar por raiz de 5 em cima e por raiz de 5 embaixo. Fazendo isso, nós vamos ter então que o raio é igual a 2 raiz de 5 sobre, como aqui fica raiz de 5 vezes raiz de 5, vai ficar então raiz de 5 ao quadrado. Simplificando o ao quadrado com a raiz, vai ficar simplesmente 5 aqui. Logo, a minha alternativa correta é a letra E. Então, para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!